prazer estar aqui com vocês falando sobre a pré-história do Brasil. A pré-história do Brasil é muito longa, né? Milhões e milhões de anos, então eu vou me focar num grupo que desperta muito interesse e que é meu grupo de especialidade, que são os dinossauros. Então, para começar, eu gostaria de dizer que durante todo o tempo que os dinossauros, de certa forma, dominaram o planeta, o Brasil estava repleto, estava cheio de dinossauros, né? E, na verdade, o Brasil continua cheio de dinossauros, porque a gente tem mais ou menos 2.000 espécies de aves, e as aves são descendentes diretos dos dinossauros. Então, a gente pode dizer que os dinossauros não se extinguiram, os dinossauros estão aí no meio de nós, né? Mas falando a época dos dinossauros, que eles estavam abundantes aqui no Brasil, tem dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente discutir antes de entrar nos dinossauros brasileiros em si. O primeiro deles é que tempo foi esse que os dinossauros dominaram o planeta? E quem são os dinossauros? Quando a gente fala de tempo, é interessante a gente sempre contextualizar na história do planeta. O planeta Terra tem mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos, né? E nos primeiros 4 bilhões de anos, ou seja, 8/9 dessa história, os vestígios fósseis que a gente tem são extremamente raros, né? A vida em si surgiu há mais de 4 bilhões de anos, mas fósseis mesmo, 98% dos fósseis que a gente tem ou mais, procedem dos últimos 500 milhões de anos de história do planeta, que é o último meio bilhão de anos. E esse período, né, esse último meio bilhão de anos, ele é chamado de éon fanerozoico. E o fanerozoico é dividido em 3 grandes eras, né? A mais antiga delas, a era paleozoica, a do meio, que é a era mesozoica, e por fim a era cenozoica, que é aquela que a gente está vivendo ainda, marcando justamente a passagem de cada um desses períodos, ou seja, do paleozoico para o mesozoico, do mesozoico para o cenozoico. A passagem do Paleozoico para o Mesozoico, mais ou menos 250 milhões de anos no passado, né, houve a mais severa extinção em massa de todos os tempos. Para alguns autores, a gente tem aí mais de 90% da diversidade das espécies existentes naquela época foram extintas, né? Provavelmente devido a eventos vulcânicos que ocorreram onde hoje é a região da Sibéria. Posteriormente a isso, a gente tem um outro evento de extinção, que é justamente aquele mais famoso, quando aquele corpo celeste impactou o planeta Terra, onde hoje seria o sul do México, e levou à extinção de todos os dinossauros, com exceção das aves, né? Esse é um evento de extinção muito mais conhecido, mas ele foi menos marcante em termos de animais extintos, né, da porcentagem da fauna extinta, do que aquele inicial, né, que a gente havia mencionado, da passagem do Paleozoico para o Mesozoico. Os dinossauros dominaram a Terra por mais ou menos, um pouco menos de 200 milhões de anos, entre 250 e 65 milhões de anos, quando houve aquele impacto, né? A gente tem que falar quem são os dinossauros, né? Que grupo de animais são esses, né? Bom, os dinossauros são animais como a gente, são animais vertebrados, eles tinham uma coluna vertebral como a gente, 4 patas, né, como a gente. E quando a gente pensa na diversidade vivente de animais com 4 patas, né, ou vertebrados com 4 patas, a gente pensa nos anfíbios, mamíferos, répteis e aves, né? Nesse contexto, os dinossauros são claramente mais próximos aos répteis e às aves do que a linhagem dos anfíbios, lá de sapos, salamandras, ou a linhagem dos mamíferos, que inclui a gente. E quando a gente fala de répteis, a gente costuma pensar também nos grupos típicos, né? Cobras e lagartos, que são proximamente relacionados, tartarugas, jacarés, né? E nesse contexto, né, os dinossauros são muito mais próximos aos jacarés e às aves, sendo distantemente relacionados a esses 2 grupos aí de répteis viventes, as cobras e lagartos e as tartarugas. E é até interessante por causa que o termo dinossauro, o nome dinossauro, significa do grego, né, lagarto terrível. E isso, de certa forma, é um engano que se perpetuou na história, porque, na verdade, os dinossauros não têm nada a ver com a linhagem dos lagartos. Como eu falei, tem a ver com a linhagem das aves e dos crocodilos, né? Também pensando em dinossauros, é interessante a gente pensar o que não é dinossauro. Então, durante o Mesozoico, aquele período lá entre as 2 grandes extinções, né, existem vários grupos que foram dominantes na época, que muita gente confunde com os dinossauros, mas que não pertencem ao grupo, né? Por exemplo, aqueles grandes répteis voadores que surgiram mais ou menos na época dos dinossauros, se extinguiram também na passagem, no final do Mesozoico, que são chamados pterossauros. Eles até são proximamente relacionados aos dinossauros, mas eles não são dinossauros senso estrito. Então, com exceção das aves, os dinossauros nunca foram animais voadores, vamos dizer assim.
Da mesma maneira, os répteis que dominavam os ambientes aquáticos, especialmente marinhos no Mesozoico, eles também não são dinossauros. Se vocês imaginarem aquele réptil que parecia um golfinho, né, o ictiosauro, ou aquele que parecia, na verdade, uma tartaruga com um pescoço alongado, uma cabeça pequenininha, né, são os plesiosauros, eles são mais proximamente relacionados, eles sim, à linhagem das cobras e dos lagartos, né, e também não são dinossauros. Dito isso, né, fica claro também que quando a gente fala o Mesozoico foi a época que os dinossauros dominavam o planeta, isso é meio relativo, né? Os dinossauros dominavam aquele nicho, digamos assim, aquele papel de grandes animais diurnos terrestres, né? Então, os dinossauros nunca exploraram de forma adequada o ambiente aéreo, com exceção das aves, os ambientes aquáticos, marinhos, ambientes ou nichos de pequeno tamanho. Os dinossauros não foram noturnos, fossoriais, tirando talvez um exemplo ou outro. O grosso dos dinossauros eram animais de grande porte e terrestres. E esses foram efetivamente os nichos, né, que eles dominaram. Dando essa contextualização, né, digamos assim, que época que eles viveram, quem são os dinossauros, né, a gente pode partir então para falar dos dinossauros brasileiros, né. É interessante que a gente vive num país o clima atual, né, faz com que a gente tenha muito pouca área desértica, na verdade nenhuma área desértica senso estrito, de forma que quando a gente anda no substrato que a gente está pisando, quase sempre tem alguma vegetação, né. Isso faz o nosso país um país relativamente ruim para a procura de fósseis, independentemente de que fósseis são dinossauros ou não importa, né? A gente tem, na verdade, muitos países que têm um registro fossilífero muito significante. Eles são, efetivamente, países que possuem parte, ou quase todo o seu território coberto por desertos, né? Então, você pega o exemplo da Argentina, Mongólia, China, Estados Unidos, Marrocos, Austrália, África do Sul. São regiões ou países com um registro fossilífero grande, especialmente oriundos daquelas regiões bastante secas, onde a vegetação não cobre o substrato e você pode caminhar e procurar os fósseis, né? Então, a fossilização já é difícil, e o paleontólogo encontrar o fóssil é mais difícil ainda, de certa forma. Então, o Brasil não se presta, de certa forma, a esse papel, e a gente acaba procurando fósseis em locais em que os homens fazem alguma coisa, né? Onde tem uma rodovia, uma ferrovia, uma mineração, alguma coisa do gênero. E é por aí que a gente vai, né? O Brasil tem mais ou menos 25 espécies de dinossauros descritas, né? E elas procedem quase que totalmente 3 regiões que são bastante importantes quando a gente fala dos dinossauros brasileiros, né? Uma delas é uma faixa de mais ou menos uns 200 quilômetros no centro do Rio Grande do Sul, em volta ali das cidades de Santa Maria, Candelária, região da Quarta Colônia, né, lá no Rio Grande do Sul. Uma outra região é uma região montanhosa no sul do Ceará, perto ali de Juazeiro do Norte, é chamado Chapada do Araripe, que inclui também partes ali do estado de Pernambuco e do Piauí. Aí, por fim, uma região já mais próxima da gente, aqui o oeste de São Paulo, né, uma região ali próxima às cidades de Marília, Presidente Prudente, Monte Alto, São José do Rio Preto, são regiões que você também tem coleta significativa de fósseis de dinossauros. E essa região, na verdade, ela se estende um pouco para o norte, englobando também o Triângulo Mineiro, ali a região de Uberaba, do Prata, por aí vai. Então, essas 3 grandes regiões assim, de coletas de fósseis de dinossauros, elas são interessantes, porque elas se espaçam de maneira até relativamente adequada ao longo daquele tempo dominado pelos dinossauros, que era a época mesozoica, né? O Mesozoico foi dividido em 3 períodos, né? O primeiro deles é o Triássico, o segundo é o Jurássico, que todo mundo já ouviu falar, e o terceiro deles é o Cretáceo, no final do qual os dinossauros se extinguiram. E os fósseis de dinossauros brasileiros dessas 3 regiões procedem, aqueles do Rio Grande do Sul, do mais antigo desses períodos, do Triássico, e os outros 2, tanto do Ceará quanto do oeste de São Paulo, do Triângulo Mineiro, eles são do final, do último desses períodos, né, do Cretáceo. Aí vocês vão me perguntar, nossa, não tem dinossauro jurássico no Brasil? Provavelmente não. Uma das poucas evidências que a gente tem procedem não muito distante daqui, da região ali de São Carlos, de Araraquara, onde a gente tem pedreiras de um arenito amarelado que representavam, na verdade, dunas eólicas, quando um grande deserto ocupou essa região aqui do nosso país, né? E lá você tem pegadas de vários animais, inclusive de dinossauros. Então, beleza, a gente tem um deserto que ocupou essa região do Brasil, os dinossauros andavam por aí, mas a questão é que não se tem certeza da idade dessas rochas. Para alguns autores, você tem idades jurássicas, para outros seria do Cretáceo. Então, a gente não tem certeza absoluta de dinossauro jurássico no Brasil. Mas as outras 3 faunas, né, elas são muito interessantes. Essa do Rio Grande do Sul, do Triássico, os mais antigos dinossauros do mundo, datando de mais ou menos aí 230 milhões de anos, eles vêm
quase 100% de 2 locais, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e do noroeste argentino. A gente tem alguns registros também na África e na Índia, mas basicamente tudo nesses continentes do sul. Vocês têm que lembrar que na época, né, mais ou menos 230 bilhões de anos, todos os continentes que a gente conhece hoje estavam unidos em uma única massa de terra chamada Pangeia, e essas regiões onde os dinossauros surgiram estavam no sul do Pangeia. Então a gente pode dizer que os dinossauros se originaram no sul dessa região, provavelmente onde hoje é a América do Sul, como registrado no Brasil e na Argentina. E essa fauna, como é que era? Os primeiros dinossauros eles eram pequenos, nenhum daqueles gigantismo que caracteriza o grupo, né? Então, o maior animal da fauna lá do Rio Grande do Sul era o Stauricossauro, seria um animal mais ou menos uns 2 metros de comprimento, 1 metro de altura, animal carnívoro, provavelmente perigoso, mas não o suficiente, digamos assim, comparável aos gigantes que vieram depois, né? A maior parte dos dinossauros daquela época eram menores, eram onívoros, comiam de tudo, animais de mais ou menos 1,5 metro de comprimento, 80 centímetros. E é interessante que os dinossauros naquela época não eram os principais componentes da fauna, eles eram componentes secundários. A maior parte dos animais eram membros da linhagem dos mamíferos, dos crocodilos que abundavam por ali. No final do Triássico, esses animais se extinguem, e aí os dinossauros efetivamente se irradiam, adquirindo a maior diversidade, a gama de tamanhos e formas estranhas que a gente conhece deles. Passa aí o Jurássico, sem o registro no Brasil, e a gente chega nessas 2 faunas cretácicas do Brasil, né? Lá na região do sul do Ceará, do Chapada do Araripe, na verdade você conhece muito mais outros fósseis do que dinossauros em si. É uma das regiões mais importantes do mundo em termos de preservação de fóssil, mas a maior parte do que se conhece lá são peixes, insetos, plantas. Também você tem muito daqueles répteis voadores, né, os pterossauros, e alguns dinossauros. Em uma época que já começava a ocorrer a separação dos continentes, o Oceano Atlântico estava se formando, mas ainda havia uma conexão entre a América do Sul e a África, e a fauna de dinossauros era compartilhada entre esses dois continentes. Inclusive, a gente tem, tanto no Ceará quanto no litoral do Maranhão, faunas incluindo aquele dinossauro carnívoro chamado do grupo dos espinossauros, né, que eram gigantescos, tinham um focinho alongado, uma vela no dorso, né? Um deles, por exemplo, o Oxalaia quilombensis, que vem lá do litoral do Maranhão, teria sido um dos maiores espinossauros de todos os tempos e, como consequência, também um dos maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos. A fauna que a gente conhece aqui do oeste de São Paulo, a última delas que eu vou comentar com vocês, já era num contexto onde o Oceano Atlântico estava todo formado, a fauna sul-americana já era endêmica, bastante característica, e o que a gente conhece de maior diversidade desses depósitos, dessas rochas, são aqueles dinossauros gigantescos, quadrúpedes, com pescoço alongado, uma cabecinha, né, os saurópodos. A gente deve ter umas 10 espécies descritas de saurópodo nessa região. Particularmente, a gente tem também uma diversidade muito grande de crocodilos, que eram os principais carnívoros da época, e alguns dinossauros com outras características também, inclusive formas herbívoras e formas carnívoras de menor porte, mas eram aqueles grandões, os saurópodos, que dominavam. Isso aí, na verdade, foi na antevéspera da extinção dos dinossauros. Essas rochas aí do oeste de São Paulo datam de mais ou menos 80, 70 milhões de anos, depende um pouco de quem propôs a idade, né? Mas, de qualquer maneira, pouco tempo depois, 65 milhões de anos após esse período, atrás, né, os dinossauros se extinguiram por completo, né? E isso é interessante porque a gente pode se colocar nesse contexto também. A gente percebe a história evolutiva através dos tempos, né? Então, aquela grande extinção do início do Mesozoico, possibilitando o surgimento da linhagem dos dinossauros, há uma outra extinção no final do Triássico, né, levando outras formas à extinção e possibilitando que os dinossauros se irradiassem, se tornassem grandes, diversos, por aí vai. E depois a extinção no final do Cretáceo, levando a maior parte dos dinossauros, com exceção das aves, à extinção, possibilitando que os mamíferos, de certa forma, se irradiassem a partir daí. Então não tem dúvida nenhuma, né, que se não tivesse ocorrido a extinção dos dinossauros, a gente teria uma evolução dos mamíferos completamente diferentes, e sem dúvida nenhuma a gente não estaria aqui hoje. Então a gente, de certa forma, produto da extinção dos dinossauros, nos colocando nesse contexto das modificações inúmeras que ocorreram em termos de extinção e diversificação da história do nosso planeta. Muito obrigado.